Que a graça e a paz do Senhor nosso Deus esteja com todos vocês. Eu não deixaria de dar um abraço caloroso às visitas que aqui se encontram. Que vocês sejam muito bem-vindas à casa do nosso Deus. Amém? Irmãos, antes de iniciar o sermão, eu gostaria de dar um aviso aqui que esqueceram a irmã Sandra, da igreja do Caiquinho, da igreja do Ivan Bezerra, pediu para avisar que o irmão Daniel de Currais Novos, ele vai trazer as literaturas para vender aqui, os inários, os livros, após o JA, não é isso, Maxwell? Após o JA, no pôr do sol, ele vai estar lá com as literaturas dele. Os irmãos que ainda não têm inário, que não têm lição de escola sabatina, livros, lá no Caiquinho, depois do pôr do sol, tá bom? Então, vamos orar? Fechamos nossos olhos e conversamos com o nosso Deus. Soberano Deus, poderoso Pai, Rei dos reis, Senhor dos senhores, a qual, Senhor, aquele que deu o exemplo de um verdadeiro Deus, aquele que nos deixou um exemplo de sermos verdadeiros cristãos. Te pedimos, Senhor Deus, neste momento, que o Senhor venha me iluminar, ó Pai, que o Senhor venha iluminar essa igreja neste momento, acampando os seus santos anjos sobre este templo, e que o Senhor venha me usar poderosamente com o poder do seu Santo Espírito, ó Pai. Pois eu sou apenas instrumento, eu não sou nada, eu sou pó, e te clamo neste momento, mesmo sem merecer, mas que o Senhor me use para que o que eu venha falar aqui venha ser movido e inspirado pelo teu Santo Espírito. Te pedimos isto no nome de Jesus. Amém. Irmãos, nos pedidos e agradecimentos eu não deixei de observar alguns pedidos especiais. Um pedido foi para que os irmãos visitem mais os outros, os membros dessa igreja. E no que se diz respeito à nossa irmã Ivaneide, falou que a igreja adventista do sétimo dia está morta. E eu vasculhando algum trabalho, algum material de estudo no computador, no YouTube, eu vi uma coisa que me deixou com tristeza, que uma união da divisão norte-americana descoligou da Associação Geral da Igreja. Agora vocês imaginam só, uma união completa ser disciplinada porque foi contra a Igreja de Deus. É lamentável, irmãos, mas é o tempo do fim. E para contextualizar tudo isso aqui, eu inicio o meu sermão assim: cristão para quê? Por que você é cristão? Porque nós somos do cristianismo. Qual é a razão de pertencermos ao cristianismo? Eu poderia chegar aqui e dizer várias coisas, várias respostas, porque nós estamos no cristianismo. Mas eu elegi apenas uma. Não que é a mais importante, não que é a melhor, mas sim é uma das principais razões pela qual nós somos cristãos. Gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia no livro de Mateus, capítulo 5. E o versículo é o 13. Mateus capítulo 5, versículo 13. Talvez a minha tradução não se bata com algumas traduções, mas eu vou ler o versículo aqui. Versículo 13. Vocês são o sal da terra. Mas se o sal perde o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Versículo 14. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, colocam no lugar apropriado. E assim ilumina todos os que estão na casa. Versículo 16. Assim brilhem a luz de vocês diante dos homens, para que veja as suas boas obras e glorifique ao Pai que estás no céu. Irmãos,
antes de contextualizar esse versículo, antes de a gente analisar o versículo, vamos prestar atenção em alguma coisa. Vamos prestar atenção em uma única coisa. Às vezes, nós temos uma ideia muito comportamentalista do que é o cristianismo. O que é uma ideia comportamentalista? A ideia comportamentalista é pensar que só porque o irmão vem todo bonitinho para a igreja, que o irmão não come isso, não come aquilo, não veste isso e não veste aquilo, o irmão está certo. Eu não estou induzindo a ninguém ao erro, jamais. Mas o que eu estou dizendo é a ideia comportamentalista, é porque muitos de nós chegamos na igreja todo bonitinho e não olhamos para o nosso irmão que está com problemas. O cristianismo, ele tem uma essência. E essa essência é que nós analisemos mais a fundo o que é comportamento. Porque muitas vezes tem pessoas que se comportam dentro da igreja, mas o seu coração está cheio de impureza. Antes de fazer esse sermão, eu tirei para mim mesmo. Eu analisei a minha vida. Darei alguns exemplos. Uma vez, como eu lidero o clube de desbravadores, tinha um desbravador que ele estava meio inquieto em um sermão, e um irmão da igreja, ele chegou e falou assim: está vendo aquele irmão? Vai lá repreender ele. Está vendo o menino? Ele está muito irreverente, é digno de repreensão. E quando eu fui conversar com ele, eu recebi uma resposta: vá visitar a minha casa. E quando eu cheguei lá, quando eu fui fazer a visita a esse menino, eu percebi que ele estava com um grande problema na casa dele. Os pais estavam se separando, ele estava com algum problema emocional e ele ficou inquieto o sermão todinho. E muitos de nós pensamos que o irmão, eu torno a repetir, não estou induzindo ao erro. Muitos de nós achamos que o irmão que está no banco da igreja está tudo bem. E nós não perguntamos com sinceridade o que é que está passando na vida dele, para ajudar, para orar por ele. Então, irmãos, nós como igreja devemos ter uma visão mais profunda do que é cristianismo e olhar as pessoas não pelo que elas são, mas sim pelo que elas podem se transformar pelo amor de Cristo. Pelo que diz respeito a nós mesmos, agora pelo que diz respeito a nós, é nós colocarmos a primeira pessoa do singular, o nós. Porque eu sou um cristão. Não nós, eu. Coloque na mente de vocês agora. Porque eu sou um cristão. Eu quero deixar bem claro que eu gosto muito do conservadorismo, que é a tradição da igreja, que é os louvores, que é a pregação. E Cristo nos pediu para sermos diferentes, não esquisito. E muitas pessoas esquecem o que é diferença cristã e cristianismo. Diferença cristã é você ser um cristão aqui e lá fora e mostrar que você é o espelho de Cristo. E por outro extremo, tem aquela pessoa que acha que só se batizou aqui na igreja e tudo bem, está tudo bem, já estou salvo. Não, irmãos. Se você que está aqui dentro da igreja se batizou dentro da igreja, agora comece a orar a Deus para que Deus ele venha te usar poderosamente, para que você venha ser um instrumento vivo nas mãos do Senhor. E eu continuo perguntando: por que eu sou um cristão? Por mais arrogante que seja, que eu estou falando aqui, por mais arrogante que seja, eu quero dizer uma coisa: se nós somos cristãos, é porque nós somos o argumento de Deus aqui na terra. Nós somos o argumento de Deus. Você é o argumento de Deus aqui na terra. Direi um exemplo. Em Jó capítulo 2, Satanás ele chegou no céu gritando, dizendo que ele tinha o direito de estar aqui. Quando Deus perguntou: o que fazes aqui? E ele respondeu: de rodear a terra e passear por ela. Eu tenho o direito de estar aqui. Veja Adão. Adão não é mais o representante da terra. Veja a humanidade que está caída, está perdida. Eu sou o representante legal da terra. Então eu tenho o direito de estar aqui. E Deus, ele deu uma resposta. Sabe qual foi a resposta? Visto o meu servo Jó,
A vida de Jó era o argumento de Deus para mostrar que ainda existia um refém. Nós somos o refém. Nós somos o que impede de os soldados jogarem uma bomba em um prédio e destruírem junto com o terrorista. Nós somos o refém aqui na terra. Nós somos o que impedimos de Deus destruir aqui a terra. Nós somos o refém dele. Porque ele decidiu, ele escolheu vir aqui resgatar você. E não destruir logo a terra. Porque você é o único refém. E Deus ele não destruiu a terra, não por causa dos animais, não por causa das florestas, da mata, porque ele fazia tudo isso novamente, fazia milhares e milhares de vezes. Mas é porque você impede a destruição da terra. Mas será que nós estamos como cristão fazendo o papel de um verdadeiro cristão? Será que nós estamos correspondendo àquilo que nos corresponde? Aí eu volto mais a falar do comportamentalismo. Se nós achamos que nós estamos aqui todo bonitinho e tudo mais, então, infelizmente, nós não estamos no momento certo, no lugar certo. Mas o que eu quero dizer aqui a você: como está a imagem do cristianismo na sua vida, na vida que você leva? Será que aqui dentro da igreja você chega aqui todo bonitinho e fora da igreja você mostra ser um cristão de verdade? Eu não estou falando isso acusando A ou B, acusando ninguém, porque eu não sou de desabafo. Mas eu estou fazendo essa pergunta porque eu recentemente vi na internet uma entrevista com uma atriz da Rede Globo, uma atriz e modelo chamada Luana Piovani. E ela no Jornal da Tarde falou assim, vou ler aqui, segundo Luana Piovani, a sua relação com os evangélicos vem de geração. A minha avó era evangélica, a minha mãe é evangélica, eu sou evangélica. Nós somos da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Não frequento há muito tempo, porque eu tenho uma vida muito corrida. Ela disse durante uma entrevista no Jornal da Tarde. Em outra entrevista, a revista Contigo, ela fala assim, que vai chegar nas bancas no próximo dia 8, isso aqui foi de 2013. A atriz revelou que ia acontecer uma cerimônia, e deveria ocorrer entre julho e setembro. E deverá ser simples. Ela não quer padre, nem pastor, nem igreja. Ela quer apenas uma cerimônia simples, com alguns amigos. E ela ainda afirma assim, eu sou evangélica. O Pedro, que vai ser o meu marido, não frequenta não a religião, mas ele tem muita fé. Sim, e também vamos batizar o nosso filho, Dom, o fruto do primeiro, o fruto da relação do casal. Interessante, né, irmãos? Ela chegou aqui e falou que... Ela falou aqui, e ela tem uma vida conjugal, mesmo sem ser casada. Ela falou que não quer padre nem pastor na cerimônia, que vai batizar o seu filho que nasceu há pouco mais de um ano. E ela ainda disse que é adventista do sétimo dia. Irmãos, isso se chama incoerência espiritual. Mais adiante, eu digo um outro relato. O doutor Rodrigo Silva, o pastor do programa Evidência, ele é professor da USP, uma universidade onde só tem ateus e secularizados. E ele disse, olha, eu tenho uma aula para apresentar na sexta-feira à noite, mas não me coloca, porque você sabe, né, que eu sou adventista do sétimo dia. Ela disse, não, eu sei, por isso que eu vou colocar na sexta-feira de manhã, porque eu sei que você é adventista do sétimo dia. Aí ela disse, interessante, né, vocês não comem carne de porco. Ele disse, nós não comemos carne de porco. Aí ela falou assim, porque eu tinha um aluno aqui, que muito nosso amigo, ele era adventista do sétimo dia e falou que não comia carne de porco. Nós fomos até para um casamento dele, só que uma vez, no refeitório, ele colocou um pedaço de bisteca de porco, carne de porco. E eu disse, mas isso é carne de porco, você não come carne de porco. Ele disse,
faz de conta que eu não sei o que é. Irmãos, lidando com ateus e secularizados, eles não entendem a respeito do criacionismo, do sábado, do que você come e do que você veste. Mas eles te respeitam. Eles te respeitam. A única coisa que eles não entendem é incoerência. É a palavra incoerência. Você fala isso aqui e você faz aquilo ali. Aí vai tudo por água abaixo. Eles não entendem tudo isso. E como a irmã falou que tem uma pesquisa, tem uma pesquisa que mostra que a igreja adventista está morta, eu trouxe essa pesquisa hoje. Essa pesquisa foi pelo Instituto Pew Research, nos Estados Unidos. E ela mostra algumas estatísticas. Eles fizeram uma pesquisa muito bem elaborada e com algumas perguntas simples e complexas a respeito do que era religião e igreja. Pegaram sexo, cor, religião, nível social, pastores, leigos, bispos. E dentro dessa pesquisa estava os ateus, os mormons, os evangélicos, que os adventistas estão no meio, e os católicos. Agora, quer se espantar? Sabe quem foi que tirou a menos pontuação? Adivinha quem? Os católicos. Com 14,7, no máximo de 25. Em segunda, foram quem? Os mormons, os judeus? Não, os evangélicos. Os adventistas estavam no meio, com 16,6. Depois, os mormons, com 20,3. Os judeus, com 20,5. E os campeões de conhecimento bíblico e religioso, os ateus, com 20,9. Irmãos, os ateus estão conhecendo mais da Bíblia do que a gente. Eles estão conhecendo tanto que tem a pergunta como o que é transladação, e eles souberam responder. Também tem a pergunta assim: quem foi que pregou o Sermão do Monte? E 43% dos evangélicos não souberam responder quem foi que pregou o Sermão do Monte. 38% dos evangélicos acreditavam que o livro de Tomé fazia parte do Novo Testamento. É isso aí. Isso é estatística, isso é sério. Tá bom? Agora, se a gente fizesse uma pesquisa aqui, entre nós mesmos, que nota nós tiraríamos? Isso, Escola Sabatina responde. Agora eu vou mexer na ferida. Você sabe por que você é adventista do sétimo dia? Você sabe por que você discorda de quem não é adventista do sétimo dia? Você sabe qual é o raciocínio de outra pessoa, o raciocínio de uma pessoa de outra denominação? Ou você apenas tem preconceito deles e está acostumado a pensar assim? Vocês sabem por que vocês guardam o sábado e o domingo? Ou o domingo? Vocês sabem defender? Vocês sabem por que Ellen White é a profetisa de Deus? Sabem me responder? Irmãos, talvez vocês estejam aí no banco pensando: mas eu não sou obrigado a estudar teologia. Mas eu não sou obrigado a estudar a Bíblia. Claro que você não é obrigado, irmão. Mas se eu fazer algumas perguntas de cultura inútil, vocês saberão me responder. Se eu fizer a pergunta de quem foi o ganhador do BBB, tem muita gente que sabe me responder. Quem é o técnico da seleção brasileira? Muita gente sabe me responder. Quem são os 23 jogadores que foram na escalação hoje? Ou os jogadores do Corinthians ou do Flamengo? Tá bom, vou facilitar. Se eu colocar aqui no projetor um quadro com um monte de atrizes da Rede Globo, atriz e atores da Rede Globo, muita menininha aí sabe me responder. Agora, se eu perguntar em que ano iniciou o tempo do fim, em que ano começou a profecia da purificação do santuário, a profecia da volta de Jesus? Irmãos, isso é cultura inútil.
O problema não é que nós não estamos estudando a Bíblia e virando teólogos. É porque nós estamos virando doutores, PhD em cultura inútil. Isso são estatísticas. Isso foi o que eu mostrei. Se nós não sabemos defender por que nós estamos aqui, então, infelizmente, nós estamos no lugar errado. Porque na época de 1844, o povo mais conhecido da Bíblia se chamava Adventistas do Sétimo Dia. Nós tínhamos um pioneiro chamado J. News Andrew, que ele conhecia a Bíblia em toda a sua cabeça, menos a genealogia. Irmãos, antes de finalizar, que nós vamos... O tempo está avançando. Qual é a primeira coisa que a sua mãe ensina quando é criança? Ela não ensina o nome completo, o nome dos seus pais e o seu endereço? Ou não? A minha mãe, ela ensinou. Quando era criança, ela fechava a porta. Quando ia trabalhar, dizia, olha, não responda para ninguém. E me ensinou esse passo aqui. E eu peguei para esse sermão assim. Porque se você se perder, você sabe onde voltar. Mas se eu digo para mim que eu saí da igreja. Eu digo para mim, se você conhece o seu endereço religioso, que é o templo de Deus, se você conhece o seu nome religioso, e se você sabe quem é o seu pai, você sempre volta ao mesmo lugar. Ao contrário, você vai ter que ser adotado. E você sabe quem é que adota essas pessoas, né? Porque criança não tem RG. E para finalizar aqui, eu gostaria de analisar o versículo bíblico todinho. O versículo 13, Cristo ele fala sobre sal da terra. Sabe por que ele fala o sal da terra? Porque naquela época o sal era uma substância muito importante. A palavra salário veio de sal, porque era uma moeda de troca. E no Antigo Testamento, Deus ele deu uma cerimônia chamada cerimônia de sacrifício, que toda cerimônia que fosse oferecer manjares teria que ser salgado com sal. Por quê? Salgado com sal. Se os sacerdotes não iriam comer. Porque o sal significava preservação. O sal significava pureza. O sal era um símbolo de preservação. Até hoje é um símbolo de preservação. Os romanos, ele gostava tanto do sal que para a guerra ele levava peixe. E para o peixe não apodrecer, ele salgava. Então Cristo, quando ele foi fazer essa comparação, ele viu que o sal estava perdendo sabor porque se misturava com uma coisa imunda. E Cristo ele chegou e disse: está vendo aquele sal ali? Que os discípulos guardaram para que quando cai a neve ele derreteu o pátio. E quando Jesus ele falou isso aqui, estava nevando muito. E os sacerdotes jogaram o sal. E o sal, quando derrete a neve, vira lama. E Cristo ele disse: se o sal perder o sabor, ele nada mais serve de que os homens vão lá e pisa. O versículo 14 ele diz assim: vós sois a luz do mundo. Aí diz: ninguém acende uma candeia era uma lamparina, que ele colocava o azeite no orifício maior e o pavio no orifício menor. E a casa naquele tempo de Jesus era só um cômodo. Por isso que Cristo falou assim: ninguém se acende uma candeia embaixo de uma vasilha, coloca no lugar mais alto, para que ilumine todos da casa. Mas o versículo 15, o que me chamou a atenção foi uma única explanação de Jesus. Os discípulos estavam encantados com uma cidade chamada Esfarte, 20 quilômetros do mar da Galileia. E Esfarte, ele era em cima de um monte, era bem alto, mas bem alto. E os discípulos estavam assim, encantados com as luzes sendo acesas. E quando as luzes estavam sendo acesas, Jesus chegou para ele e disse assim: está admirado com as luzes, não é? E os discípulos disseram: sim, Senhor, é fantástico, não é? Ele disse: é fantástico. Eu posso dar uma sugestão a você? Ele disse: sim, Senhor, pode dar a sugestão. Ele fez. Se encontra, vou ler aqui para vocês ligeirinho. Se encontra no versículo 16. A minha sugestão é: assim brilhem
a luz de vocês diante dos homens, para que veja suas boas obras e glorifique o Pai. Jesus disse: assim vocês brilham igual a esfarde, para que as pessoas percebam que você é servo do Senhor. Então, meu irmão, o desejo para a minha vida é que nós brilhamos, para a nossa vida é que nós brilhamos cada vez mais. E é um recado especial para finalizar, para muitas pessoas que estudam a Bíblia incorretamente. O que é estudar a Bíblia incorretamente? É você estudar a Bíblia com a intenção de um debate, de se engrandecer. É você estudar a Bíblia com a intenção de você se achar o doutor, isso ou aquilo. Irmãos, se você estuda a Bíblia e você não leva pessoas aos pés de Jesus, então você não está estudando teologia, está estudando teologismo. Teologia, ele converte. Teologia, ele leva aos pés de Jesus. Teologia, ele anuncia a volta de Jesus. Me desculpe, irmão, se eu estou sendo duro nessa noite, mas nós estamos vivendo um tempo solene. Jesus está bem pertinho de voltar. E o que é que nós estamos fazendo para Jesus voltar? Bota na cabeça de vocês, pensa aí. Há quanto tempo uma pessoa foi levada ao batismo por influência sua? Se não, meus irmãos, eu temo que aconteça com a última parábola que eu vou contar, bem pequenininha. Uma vez, um paraquedista da Força Aérea Brasileira, ele pulou de um avião e se sentiu com problemas. O seu paraquedas se enroscou na hora da descida. A sorte dele é que se enganchou em uma árvore. E o paraquedista estava preocupado, disse: mas homem, como será que eu vou sair daqui? E agora? Como será que eu ia sair daqui? E na hora que ele estava pensando isso, vinha um irmão, um crente, ia para a escola sabatina, que era sábado de manhã, e ele disse: oh, você é aqui embaixo? Você é aqui embaixo? Você poderia me ajudar? Ele disse: sim, claro, eu te ajudo. Aí ele disse: mas pode me ajudar? Ele disse: posso sim, mas eu estou vendo que o senhor está com problema aí, né? Ele fez: sim, estou com problema. Ele disse: mas eu estou vendo que o senhor pulou de pedra, porque eu vi o avião passando aqui. Ele disse: sim. Eu pulei de paraquedas. Ele disse: mas você pode me ajudar agora? Ele disse: posso, eu vou te ajudar. E ele falou: mas eu estou vendo que o senhor é da Força Aérea Brasileira. Ele fez: sim, eu sou da Força Aérea Brasileira. Ele disse: e também é major, né? Que eu estou vendo a patente. Ele fez: sim, eu sou major. Agora a pergunta foi do paraquedista: e você é crente, não é? Ele fez: sim, eu sou crente. Eu sou crente. É pela Bíblia? É pela minha roupa? Ele fez: não. É porque você está há muito tempo falando as verdades que não vai servir para nada. Irmãos, em nome de Jesus, primeiro para mim, depois para vocês, que digamos nós verdades que sirva para alguma coisa. Que digamos nós verdades que sirva para a salvação de outras pessoas. Que digamos que anunciaremos a mensagem de Jesus. Chegue para a pessoa e diga: eu tenho uma solução para a sua vida. Jesus está voltando. Jesus quer você aqui do lado dele. Nem que você seja a última pessoa a entrar no céu, mas que você entre no nome de Jesus. Que você se agarre aos pés de Jesus. Que você dobre os joelhos e diga: Senhor, a minha vida aqui é passageira. Eu não sou nada, mas que o Senhor me prepara para ter um encontro com o Senhor nas nuvens do céu. Irmãos, a minha última palavra, que vocês coloquem na mente de vocês: vocês são o sal e a luz do mundo.